Eu quero te convidar agora para prestar atenção, sei que você já presta atenção em tudo aqui no jornal, mas nesta reportagem que a gente vai exibir. É uma pausa, um respiro. A gente pegou 4 horas, viagem até Ubatuba, para um cantinho que é uma parada maravilhosa, quase escondido. Um local de pescadores, numa praia de pescadores. E para quê? Para conhecer um escritor de 89 anos que escreveu, entre tantas coisas, um poema de mais de 400 páginas. A história é maravilhosa. Vamos ver? O Live CNN saiu do estúdio, veio aqui, ó, para pertinho da água, para a beira da praia. A gente está em Ubatuba, litoral do estado de São Paulo, litoral norte, bem norte mesmo. Pertinho daqui já é Paraty, que já é estado do Rio de Janeiro. E sabe o que nos traz aqui? Este livro, Eudisseia. Nós estamos atrás do autor deste livro, Eduardo Alves da Costa, que para além de ter lançado agora em 2025 um poema de mais de 400 páginas, tem tantos outros poemas, tantos outros livros, e um deles carrega uma história bem inusitada. Essa aqui é a praia da Pissinguaba. E junto do barulhinho do mar que eu estou ouvindo, esse cheirinho de praia, cheirinho de maresia, muita cantoria de passarinho, a gente está chegando na casa do nosso poeta. Pois é, a gente sendo recepcionado aqui na casa dele. Me disseram que aqui tem um cafezinho bom para tomar, hein, Eduardo? Tudo bem? Que bom, tudo bem. Obrigada por receber a gente. Imagina, Obrigada por abrir o seu livro para a gente. É um prazer. Vamos conversar um pouquinho, então. E já que fomos recebidos, vamos conhecer a história de Eduardo Alves da Costa, um dos maiores poetas do país. Ele escreve há mais de 70 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda neném veio para o estado de São Paulo e parte deste tempo é vivendo aqui, pertinho da areia. Eu ia começar a matéria, mas tem um passarinho cantando aqui. Maravilhoso, que faz parte do poema. O passarinho cantando aqui faz parte do poema, hein, Eduardo? Sim. A natureza é um poema, né? A vida é uma ficção e a natureza é um poema. Você entendeu o que aconteceu? Mal começamos a conversa e ele já mandou um poema. E sabia que desde adolescente ele é desse jeito? Com 14 anos eu pensei em ser poeta. Mas como é que alguém com 14 anos pensa em ser poeta? Não, eu escrevi um largo poema chamado A Dança dos Esqueletos, que era uma ironia total e, infelizmente, eu perdi essa obra-prima. Perdeu a primeira, é verdade, mas escreveu outras milhares de linhas. Eu considero uma vocação, né? Para você ver, com 14 anos eu pensar em ser poeta, né? Se diz, né, que o poeta nasce, não se faz. Você nasce poeta, eu acredito, realmente. Agora, o João Cabral, por exemplo, dizia que para você escrever um poema é como você pôr uma criança no piniquinho. Demora, demora, mas acaba conseguindo. Eu achei engraçado isso. Maravilhoso. É. Ou seja, tem que ter um punhado de resiliência. É. E é claro que já que estamos aqui, a gente quis conhecer o local onde os livros nascem. Posso entrar? Porque aqui é o seu tesouro, hein? Esse aqui é o cofre. Claro que pode. Essa biblioteca, que tem mais livros lá, né, é uma prova da minha ignorância. Por quê? Porque, veja, quantos livros que eu tenho aqui de assuntos que eu não conhecia nada. E aí você lê e passa a conhecer alguma coisa sobre aquele tema. E isso aqui é a prova de que o conhecimento é infinito e que a gente não sabe tudo. Exatamente. Eu vou mostrar aqui, depois vocês vão espiar Antonieta aí pela casa. Mas essa aqui, esses são Eduardo e Antonieta, casados há quanto tempo, Eduardo? Agora há 42 anos. E o amor é uma inspiração também. Sim, o amor é um embasamento dessa coisa toda. Tem alguém filmando a gente. Sim. Agora
Agora que eu vi que tem luzes, câmaras. Para quem gosta de literatura, quem gosta de livro, é um parque de diversões você entrar em qualquer biblioteca. E aqui tem um sabor diferente, né? Porque eu estou entrando na biblioteca do Eduardo e aqui nesse cantinho vendo todas as obras dele. Aqui tem poemas de circunstância, a sala do jogo, tango com violino, chongas. São mais de 20 títulos e o poema mais famoso reserva uma confusão que é bem curiosa. Essa história é maravilhosa. É uma história diferente. No caminho com Mayakovsky. Foi escrito quando? Década de 60? Não. Eu me lembro que eu já estava na ditadura. Aí eu escrevi contra a própria, um escritor que até me conhecia, colocou como epígrafe do livro dele esse trecho. E o amigo disse, olha, o Eduardo traduziu um poema do Mayakovsky. Aí ele colocou. Disseram que você tinha traduzido esse poema. Exatamente. E aí ele colocou Mayakovsky, claro. E veja só, essa confusão toda só começou a se resolver após uma ideia de Manuel Carlos, ele mesmo, o autor de novelas. Ele teve uma ideia de escrever uma cena e ele falou, vou colocar o poema do Eduardo. E a Cristiane Torlone falando esse trechinho do poema. Na novela que Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. Choveram telefonemas dizendo que ele era um ignorante, que como não conhecia o poema mais representativo de Mayakovsky, atribuíram um poema desses a um poeta de Niterói. Porque eu nasci em Niterói, né? Vim para cá com 2 meses para São Paulo. Uma parte específica dele também ficou muito conhecida, tanto que tem gente que pensa que o poema é só aquela parte. Pegaram esse pequeno trecho, começaram a colocar em jornais dos estudantes. E aí virou uma bandeira, na verdade, né? Uma bandeira contra a ditadura, que foi atribuída a Mayakovsky, a Jung, a Senghor. Na primeira noite eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim, não dizemos nada, tal, blá, blá, blá. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Agora, em 2025, ele lança um novo livro, Eudisseia. Eudisseia tem mais de 400 páginas de um único poema. É o Homero que veio me visitar, porque quando eu era jovem que eu li Eudisseia, eu disse, puxa, como eu gostaria de tê-lo conhecido. E ele falou, então eu vim agora para que você me conheça. E é exatamente desse jeito que começa o livro. É uma conversa entre os dois autores, Eduardo Alves da Costa e o autor de Odisseia, Homero. Uma rima aleatória, você não rima no meio, no final dos versos, você rima aleatoriamente. Então você cria um ritmo que é quase um jazz verbal. Que lindo, que lindo. Que é o meu ateliê, né? É onde eu exerço a minha outra faceta, que é a pintura. Pois é, você deságua a sua arte na escrita. E por qual motivo você sentiu a inspiração dessa mesma mão, ao invés de escrever, pintar? É uma arte muito difícil, mas depois que você aprende, é muito agradável, né? Você pega a tela, coloca, tira, tem que fazer força. Você fica em pé a maior parte do tempo, você vai vendo os materiais. A grande aventura do homem hoje não é ir à Lua. A grande aventura é o outro. É você conhecer o outro. É você se dedicar ao outro. Essa que é a grande aventura. Que coisa encantadora, hein? Ir à praia, colocar um chinelo, tomar um cafezinho e ter algo mais especial que tudo isso, que é poder ouvir um autor, um escritor. E tá aqui, ó, Eudisseia. Esse aqui é o novo livro, lançado em 2025, do Eduardo Alves da Costa. Mais de 400 páginas. Esse aqui eu ganhei do próprio Eduardo.
O Live CNN sempre celebrando a cultura, a literatura e a valorização das nossas histórias, e principalmente quando essa história vem de um poeta como Eduardo Alves da Costa.